Bom dia, meu quinto ano. Boa segunda-feira, bons estudos e vamos nessa aí, né? Entrando em ciências e a gente vai abordar sobre os problemas ambientais, certo? Continuidade da biodiversidade, ecossistema e tudo mais. Então aí, primeiro existe a poluição atmosférica, que são as alterações climáticas das quais os aquecimentos globais e as mais evidentes são provocadas em última análise pelo aumento da poluição atmosférica, a alteração da atmosfera através da introdução de substâncias que se misturam com os componentes naturais do ar. Então houve aí uma poluição atmosférica. O ar estava totalmente puro e houve aí alguma alteração provocada, certo, pelo aquecimento global e as alterações climáticas. Então houve a poluição atmosférica. Em seguida aqui eu estou deixando sobre as causas de poluição atmosférica, certo? Ok? Os fatores humanos, fatores naturais, erupções vulcânicas, transporte eólico, circulação de automóveis, ok? Atividades industriais, combustíveis domésticos e destruição do lixo, os incêndios e a produção do consumo de energia, certo? Então, aí são as causas da poluição da atmosfera, certo? Então, existem fatores naturais e existem os fatores humanos, que nós seres humanos agregamos a essa causa de poluição atmosférica. Vejando aí o efeito estufa, certo? Há todo um processo aí para haver o efeito estufa, certo? O Sol tem a radiação do Sol que atravessa a atmosfera sem as nuvens. A energia do Sol é absorvida pela superfície da Terra, aquecendo ela. Tem os gases de estufa, tem a transformação em radiação terrestre que envia para a atmosfera. A parte da irradiação terrestre é refletida pela atmosfera e pela superfície da Terra. Contém partes de radiação infravermelhas que passam pela atmosfera e perdem no espaço. O aumento de temperatura da Terra para evolução da irradiação terrestre e algumas das irradiações terrestres absorvidas e enviadas para a Terra através de gases, certos? Da estufa, aquecendo a troposfera e a superfície da Terra. Então, isso aí ocorre quando existe o efeito estufa. Em seguida, aqui tem as consequências, certo? Do efeito estufa, ok? Então, alterações climáticas, aquecimento global, alteração do ecossistema para ver as consequências do efeito da estufa, fusão glacial e gelo, aumento de desertificação, mudanças de produtos agrícolas, o incêndio e o súbito nível do mar, certo? A subida do nível do mar, ok? Então, existem todas essas consequências para o efeito estufa. Tem as chuvas ácidas também, certo? Que aqui tem o smog, certo? Que são as neblinas e os nevoeiros. A área urbano industrial formado por uma partícula de pequenas dimensões que se encontram em suspensão do ar. Então, aqui é a situação normal. Aqui, cidade, ar quente, subiu ar frio e mais ar frio. Então, houve os poluentes. Já na inversão térmica, os poluentes estão embaixo, no ar frio. Vocês estão vendo aí no slide. Então, existe o ar quente e o ar frio. Ele faz uma inversão de papel, certo? E os poluentes vêm para nós. Aqui ele está subindo para a atmosfera, na situação normal, os poluentes, ok? Houve aí o desflorestamento também. Aqui eu só deixei só uma planilha para vocês verem rapidinho. Uma espécie de distribuição de cobertura vegetal só para vocês verem, certo? Então, vamos para aí. No entanto, essa cobertura tem vindo a diminuir significativamente devido ao processo de desflorestamento ou diminuição da área de floresta. Então, este processo resulta em abate de árvores e incêndios.
Então, as consequências aí dos desflorestamentos. O que é? Falamos de incêndio e de abate de árvores, não é isso? Então, aqui, ó, níveis de evaporação, níveis de precipitação, que existe o clima mais quente e seco para isso. A quantidade de nuvens que refletem o calor do sol, temperatura da superfície, para existir agrícolas intensas, extinção de espécies e solo infértil, desertificação, umidade de fertilidades, o solo puro não absorve H2O da chuva, certo? Já no incêndio, a liberação é de CO2 e aqui a destruição de árvores, não ocorre fotossíntese porque está tendo um incêndio aí, certo? O aumento de CO2 nos níveis, certo? E efeito estufa. CO2, aí vocês vão ver o significado no livro de vocês, mas vocês só vão ver isso quando vocês estiverem estudando tabela periódica em química, certo? Que são misturas de substâncias químicas para dar uma única substância, ok? Então, não vamos se preocupar com isso agora, que é quando a gente for estudar a tabela periódica, certo? Até aí, para ninguém ficar encucando com CO2, o que é, tarará, certo? Então, vamos lá. Então, degradação dos solos. Quais as causas humanas? O desflorestamento, a expansão urbana, a agricultura intensa. Desflorestamento, o solo fica desprotegido, favorecendo o processo da erosão. Expansão urbana são as construções responsáveis pelo desaparecimento de bons sólidos agrícolas. E a agricultura intensa leva ao esgotamento dos solos, ok? Já na degradação do solo, as causas são naturais, como as chuvas ácidas e as secas. A desertificação, processo de degradação da terra arável, da vegetação e da fauna. Temos aí os tipos de resíduos, certo? Urbanos, industriais, hospitalares e agrícolas. Os urbanos têm o objetivo de substâncias provenientes da habitações como o resto de alimentos, vidros, embalagens e papéis. Já na indústria, são gerados pelo menos processos produtivos na indústria, na atividade de produção de eletricidade, como água e gás, óleo, substâncias residuais e escórias. Hospitalares resultam das atividades desenvolvidas nas unidades de saúde, como seringa,